Glória a Jesus. O nosso Deus é maravilhoso. A mentoria de hoje, 2024, com o tema sobre o reino de Deus. Glória a Jesus. E nós estamos se baseando aqui em Marcos 16, versos 17 e 18. Glória ao nome do Senhor Jesus, o Rei da Glória. Entendeu? Eu vou pedir ao apóstolo Edson fazer a leitura mais uma vez, que eu estou gravando, apóstolo Edson. Senhor. Só ler mais uma vez aí, em nome de Jesus. Glória a Deus. Essa bebida caseira substitui a finasterida? Pode ler. Prontinho. Marcos 16, versículo 17 e 18. Está escrito: E estes sinais hão de seguir os que creem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes. Quando beberem alguma coisa mortífera, ela não lhe fará mal algum. E porão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Amém. Glória a Deus. Meus queridos amados irmãos, esse texto aí está nos ensinando o dever de nós fazer o ID. Nós fomos escolhidos. Não foi você que escolheu Jesus. Foi Jesus que te escolheu e te chamou. Ele chamou cada um de vocês que estão aí nessa live e você que está nos escutando. Ele nos chamou para uma grande missão. Que missão é essa? É anunciar o seu reino, o seu evangelho. Jesus, ele nos chamou para isso. Exatamente para isso. Para anunciar o evangelho do reino. Glória a Jesus. E a gente vê aqui ele dando uma ordem para os discípulos, né? Aqui é Jesus falando para o discípulo para fazer o ID. Aí no 17 diz assim: E estes sinais acompanharão os que crê. Em meu nome expulsarão demônios, falarão em novas línguas, pegarão em serpentes, e se beber alguma coisa mortífera, não lhe fará danos algum. Porão as mãos sobre os enfermos, e estes serão curados. Irmãos, olha que lindo essa ordem de Jesus aqui para os discípulos. Olha o quanto de chaves Jesus está dizendo aqui para os discípulos. Irmãos, nós precisamos viver isso aqui. É exatamente isso aqui que é o evangelho do reino. O evangelho do reino não é teologia. Entendeu? Não sou contra quem queira fazer, que é bom conhecer as escrituras, mas nós precisamos seguir o verdadeiro manual, que é a Bíblia, no qual hoje a Bíblia está sendo destruída, aos poucos ela está saindo de cena. Por quê? Porque contém nela ali manual que vai levar você a Cristo. Glória a Jesus, tá? Que nem eu tenho falado tanto, a Bíblia não é para ser idolatrada. A Bíblia é para ser lida, praticada, tá? O que está escrito ali, para você ter experiência. É o manual do cristão, é a Bíblia. E Jesus deixa bem claro que é para a gente ler, meditar, tá? Praticar e guardar ela no nosso coração, porque Jesus sabe que vai chegar uma hora que a gente não vai poder usar ela mais, ela precisa estar guardada aqui. Pense nisso. Glória a Jesus. Então vamos lá. Então a ordem de Jesus aqui para os seus escolhidos, para aqueles que têm a missão de pregar o evangelho. Você tem a missão de pregar o evangelho? Você foi chamado para isso? É isso que você quer? É isso que você não deseja a unção? A unção é para quem anuncia o reino. Se você não anuncia o reino, você não é digno dessa unção. Essa unção não é para o seu benefício próprio. Essa unção é do reino. E é para a honra e glória do nome do Pai. Essa unção do reino é para ser pregada, é para ser usada em favor do reino.
Essa unção, meus amados, é para o reino. Glória a Jesus. Então, a ordem de Jesus Cristo aqui, a ordem de Jesus aqui, é que nós iremos pregar o evangelho do reino, não o evangelho que está aí fora. O evangelho de brigas, de contendas, de discórdias, é o evangelho que está sendo pregado aí fora. O evangelho da letra é esse evangelho que está sendo pregado aí fora. O evangelho que não traz resultado nenhum. O evangelho que não levanta paralítico. O evangelho que não cura os enfermos. Esse evangelho que está aí fora não é o evangelho de Jesus Cristo. Porque esse evangelho que está sendo pregado aí não tem poder. E o evangelho que Jesus Cristo nos orienta, como está aqui em Marcos capítulo 16, verso 17 até o 18, Jesus aqui está sendo bem claro a nos informar que o evangelho dele é acompanhado com poder. Não existe eu falar de Jesus Cristo sem não falar do poder. Não tem como eu anunciar Jesus e não anunciar sobre o poder. O poder é fundamental na vida de um cristão que anuncia o reino. Você não pode anunciar o reino sem unção, porque vai ser morta aquelas palavras que você está liberando. A unção, ela vai cumprir com aquilo que tu está anunciando. Se eu chego na casa de um enfermo, eu vou anunciar para o enfermo o quê? Jesus Cristo, o reino. Eu vou dizer para o enfermo, olha, Jesus te ama, Jesus cura, liberta e transforma. Eu estou pregando para o paralítico que está na casa dele, que Jesus cura, que Jesus faz tudo isso. Sim, eu preguei para ele, eu falei que Jesus opera tudo isso. E aí, o que é que vai acontecer agora? Tu vai virar as costas e ir embora e deixar o paralítico lá paralisado? É esse que é o reino? É isso aí que Jesus quer que a gente faça? Não. Jesus disse, quando entrares em uma casa e for bem recebido, e se tiver algum enfermo naquela casa, Jesus diz assim, ó, curai o enfermo. A ordem de Jesus é que nós anunciamos o reino e curamos os enfermos e expulsamos os demônios. Eu tenho que anunciar o reino carregando autoridade, unção e poder sobre a minha vida. Se eu sou um discípulo de Jesus, se eu sou um sacerdote de Jesus Cristo, eu tenho que carregar autoridade e unção de cura, de libertação e de poder para eu anunciar o reino. Era isso que os discípulos faziam. Pedro fazia isto. Paulo fazia isto. Todos eles anunciavam o reino e curava milhares e milhares de pessoas. Pessoas eram curadas. Esse evangelho que está aí fora não quer conta com a unção, não quer conta com o poder. É um evangelho só de palavras. Palavras que não vê curas. Palavras que não vê a manifestação de Deus. É só palavras e não passa de palavras. É o evangelho de hoje. É o evangelho que você prega para o enfermo e o enfermo continua doente. Não é esse evangelho que Jesus quer que a gente pregue. Esse evangelho que está aí é o evangelho dos homens, não é o evangelho de Jesus Cristo. O evangelho de Jesus Cristo está aqui em Mateus, capítulo 10, a segui-lo até o 8. É o evangelho aonde Jesus ordena a fazer o ide. Se você cumprir com essas ordenanças aqui que está nas Escrituras, na sua Bíblia, se você cumprir, isto aí é o evangelho que Jesus quer que nós pregamos. O evangelho de autoridade. O evangelho que pessoas venham a ser curadas,
que pessoas venham a ser livres, que pessoas venham a ser batizadas com o Espírito Santo de fogo. Esse é o evangelho que Jesus Cristo quer que cada um de nós, discípulos e sacerdotes de Jesus Cristo, Jesus quer que nós pregamos sobre o reino e com a manifestação do poder de Deus. Jesus, ele fala o tempo todo nas suas escrituras sobre o seu reino e sobre o seu poder. Não tem como a gente falar de Jesus para não falar do poder, porque o tempo todo Jesus manifesta o seu poder. Se você é um discípulo de Jesus, você tem que falar do poder. Porque não tem como falar de Jesus e não falar do poder. Hoje, as pessoas religiosas não querem conta com o poder. Eles excluem o poder. Eles acham que o poder não existe mais. Mas o poder existe sim, porque Jesus é o mesmo ontem, hoje, sempre e eternamente. Então, meus queridos amados irmãos, olha que ordenança de Jesus Cristo. Marcos 16, 17 e 18. Estes sinais acompanharão os que crê. Tem que crer. Primeiro ponto, no 17 está dizendo aqui, que esses sinais acompanharão os que crê. Primeiro passo para você fazer o ID, para você anunciar o reino, tu tem que crer. Se tu não crê, não adianta tu anunciar algo que tu não crê. Não adianta, tem que crer. Aí Jesus disse, olha, e em meu nome expulsarão demônios, falarão em novas línguas. 18, ele diz, pegarão em serpentes, e se beberem alguma coisa mortíferas, não lhe fará dano algum. Porão, ó, o que ele diz, ó, porão as mãos sobre os enfermos, e estes serão curados. Olha a ordenança de Jesus Cristo para os seus servos. É a mesma ordenança de hoje. O que foi que mudou? Jesus não mudou, meus amados. É a mesma ordenança que ele deu por discípulo, é a mesma ordenança que é para a igreja no dia de hoje. Mas a igreja não está cumprindo com essas palavras de Jesus Cristo. Olha para a igreja que está aí de hoje e olha para essas palavras de Jesus aqui, para ver se encaixa. Olha o evangelho que está sendo pregado aí fora e olha o evangelho que Jesus está anunciando aqui, vê se bate, vê se está igual. Não está. Não está. O evangelho que está aí fora é para ganhar dinheiro. O evangelho que está sendo pregado aí fora dentro das igrejas é para puxar dinheiro das pessoas. Não é o evangelho do reino. Então está tudo diferente aí fora. Mas o verdadeiro evangelho está nas escrituras. O problema de hoje é que a maioria das pessoas não quer conhecer o mundo espiritual, não quer ser batizado com fogo para poder entender as escrituras, porque a partir do momento que você começa a ser batizado com fogo, o próprio Espírito Santo vai te dar conhecimentos espirituais, para você não ficar enganado. Porque os meus filhos sofrem tanto? Por falta de quê? É do conhecimento, que eles acham que conhecem e não conhecem nada. Eles acham que entendem e não entendem coisa nenhuma. Então Jesus, ele veio anunciar o seu reino. O reino de Jesus Cristo, para quem não sabe, o reino de Jesus é espiritual. A construção do seu reino não é aqui na terra, não é físico. O reino de Jesus Cristo é invisível. Não é desse mundo. Ele diz, o meu reino não é deste mundo. E nunca será. O reino de Jesus Cristo é espiritual. É uma dimensão muito espiritual. Ele veio trazer a revelação do seu reino. Para todos, é só você abrir a sua Bíblia e começar a ler aí de Mateus, e vai lendo, lê até Apocalipse, que você vai ver o tempo todo
as palavras de Jesus, ele falando sobre o seu reino o tempo todo. O tempo todo Jesus está anunciando o seu reino. Que reino é esse que Jesus está nos anunciando nas Escrituras, falando o tempo todo do seu reino? Por que Jesus falou tanto do seu reino? Por que Jesus declarou tanto sobre o seu reino? Glória a Jesus. Porque é para lá que nós iremos. Para o reino espiritual. Aonde Jesus Cristo revela que esse reino foi construído dentro de nós. Esse reino não é daqui da terra e nem do céu. Esse reino está estabelecido aí dentro de você e aqui dentro de mim. Esse é o reino que Jesus construiu, um reino espiritual, aonde esse reino vai ser habitado por a igreja. Jesus vai arrebatar a sua igreja para ser conduzido para esse reino que ele construiu. E lá nós viveremos para sempre com Jesus e o Espírito Santo. Jesus sempre dizia que o reino dele está próximo. Jesus sempre dizia assim, o tempo é chegado, e dizia a ele, o reino de Deus está próximo. Arrependa-se e creia na boas nova. Jesus fala sempre sobre o seu reino. Marcos 1,15. Eu peço para o apóstolo estar atento aos versículos aí para estar confirmando na palavra de Deus. O apóstolo vai estar lendo as escrituras para os irmãos, e os irmãos puderem, copia aí. Glória a Jesus. Tá? Glória a Jesus. Glória a Deus. Jesus declara que o tempo é chegado. Aleluia. E que haja arrependimento. Porque quando você se arrepende, você vai ter acesso a esse reino. Então requer arrependimento e renúncia. Então Jesus veio anunciar as boas novas. Que boas novas é esse? Sobre o seu reino. Leia aí, apóstolo. Marcos 1,15. Marcos 1,15. E dizendo, o tempo está cumprido, e o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no Evangelho. Viu só? Aí Jesus ainda aprofunda mais. Jesus disse assim, de tudo que você deva buscar. Olha que tremendo que Jesus fala sobre o reino. Jesus disse, de tudo que vocês devem buscar. Em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça. E todas essas coisas serão acrescentadas a você. Busque, pois, em primeiro lugar, o reino de Deus. Porque Jesus fala tanto sobre o reino. Porque Jesus quer nos apresentar o reino dele. O tempo todo, observe nas Escrituras, o tempo todo Jesus está pregando sobre o seu reino. Não há outra pregação a não ser o reino, o reino, o reino. Jesus, o discípulo, prega sobre o reino. Mateus 6,33. Está escrito, buscai, pois, em primeiro lugar, o seu reino e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Primeiro lugar, o reino de Deus? Sim. Porque você buscando ao reino, compreendendo ao reino, as demais coisas serão acrescentadas. Eu vou te explicar por que essas falas de Jesus. Calma aí, eu vou te explicar. Glória a Jesus, né? Aleluia. Em Marcos 10, 14, 15, quando Jesus viu isso, ficou indignado e lhe disse, deixai vir a minhas crianças. Não impeça, pois o reino de Deus pertence ao que são semelhantes
a elas. Aleluia. Digo a verdade, que não recebe o reino de Deus como uma criança, nunca entrará nele. Meu Deus. Jesus está falando do seu reino o tempo todo. Marcos 10, 14 e 15. Confirma aí, apóstolo. Sim. Marcos 10, 14 e 15. Está escrito assim: Jesus, porém, vendo isso, indignou-se e disse-lhes: deixai vir a mim as criancinhas, e não as impeçais, pois delas é o reino de Deus. Em verdade vos digo, que quem não receber o reino de Deus como criança, de maneira nenhuma entrará nele. Por que Jesus está falando tanto sobre o reino? Observa as falas de Jesus, presta atenção. Primeiro ele diz que veio anunciar boas novas, que é o seu reino, ok? Depois, ele declara que nós precisamos buscar primeiro o reino de Deus. E as demais coisas serão acrescentadas na nossa vida. Agora ele está anunciando que para nós entrar no reino dele, nós precisamos passar por uma transformação, que é a metamorfose. Transformai-vos a vossa mente, que é, lá adiante eu vou estar falando disto. Glória a Jesus. Se tornar como uma criança para entrar no seu reino, né? Jesus diz: trazei-me as criancinhas, porque elas pertencem ao reino. E ele disse: olha, tá vendo essas crianças aqui? Para vocês poderem entrar nesse reino, você tem que olhar para essas crianças aqui, ó, ser como elas, para poder entrar no meu reino. Prestou atenção? Diante desse assunto se tornar como uma criança, é bem notório a gente lembrar de um sacerdote, um sumo sacerdote, né, apóstolo? Ele é sumo sacerdote, Nicodemo, não é isso? É mestre. Mestre da lei. Mestre da lei. Ele viu Jesus fazendo sinais de maravilhas e ficou empolgado e disse: rapaz, esse homem aí fazendo esses milagres aí só pode vir de Deus. Nunca vi ninguém fazendo essas coisas a não ser aquele que vem de Deus. Nicodemo ficou curioso e foi lá onde Jesus estava para incomodar o mestre, para saber como era que ele fazia aquelas coisas. E Jesus disse para ele: calma, meu filho, para você fazer essas coisas aí, você precisa nascer de novo. Aleluia. Em João 3, verso 3 ao 6, está escrito assim: em resposta, Jesus declarou: digo a verdade, ninguém pode vir ao reino de Deus se não nascer de novo. Olha aí. Aleluia. Perguntou Nicodemo: como alguém pode nascer sendo velho? Aleluia. Claro que não pode entrar segunda vez no ventre da sua mãe e nascer. Respondeu Jesus: digo a verdade, ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer da água e do Espírito. O que nasce da carne é carne, mas o que nasce do Espírito é Espírito. Olha, o que Jesus está falando para Nicodemo. É necessário nascer, Nicodemo. Nicodemo entendeu errado. Ele achou que deveria voltar para o ventre da sua mamãe para nascer de novo. Jesus disse: não é isto que eu estou falando. Eu estou falando é nascer para o mundo espiritual. Eu estou falando, Nicodemo, que você necessita conhecer o mundo espiritual que tu não conhece. Tu conhece a letra, Nicodemo. Tu conhece os pergaminhos, os coros de Orocum, tá? As letras. Você conhece, Nicodemo, sobre as escrituras de Moisés, a lei de Moisés. Tu não sabe nada sobre o mundo espiritual. Para tu saber das curas, dos milagres, Nicodemo, tu precisa nascer para o mundo espiritual. É isso que Jesus Cristo está falando para Nicodemos. Entende? Não é letra. Não é teologia. É nascer, conhecer o mundo espiritual que Jesus está apresentando, que é o seu reino.
Nicodemo não entendeu nada, nada de nada, de nada, de nada. Ele não compreendeu. Glória a Jesus. Tá? Confirma aí, apóstolo, João 3, 6. Vai notando aí, que o negócio aqui vai ficar gostoso, viu? Glória a Deus. Eu estou indo aqui bem rápido para nós ser breve aqui. João 3, do 3 até o 6. João capítulo 3, verso 3 ao 6. Pronto, vamos lá. Jesus respondeu: em verdade te digo, que quem não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Perguntou-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Poderá voltar ao ventre da sua mãe e tornar a nascer? Jesus respondeu: em verdade te digo, que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, mas o que é nascido do Espírito é Espírito. É forte, né? Glória a Jesus, muito forte. Eu estou ministrando e ao mesmo tempo dando a resposta para você. Fique atento, aleluia, do que Deus está falando nesse ensino sobre o reino de Deus. Se você tem dúvidas sobre o reino de Deus, você está na mentoria certa. Se você quer saber o que é o reino de Deus, estou acabando de explicar para você que o reino de Deus é espiritual e está dentro de nós. Glória a Jesus, o Rei da Glória. Aí você diz assim, mas apóstolo, o reino de Deus sim é espiritual, mas como é que ele é? Como é o reino de Deus? Com que o reino de Deus se parece? As Escrituras falam lá em Lucas 13, 18 ao 21. Então Jesus perguntou, com que se parece o reino de Deus? Com que comparem? Como um grão de mostarda que um homem semeou, aleluia, a sua horta. E ele cresceu e se tornou uma árvore. Aleluia. E as aves do céu fizeram ninho em seus ramos. Mais uma vez ele perguntou, com que comparei o reino de Deus? É como um fermento que uma mulher misturou com uma grande quantidade de farinha e toda a massa ficou fermentada. Lucas 13, 18 ao 21. Jesus falando do reino, não para. Jesus continua falando do seu reino o tempo todo. E o discípulo sempre curioso, querendo conhecer sobre o reino no qual Jesus tanto fala. O seu reino. Glória ao nome do Senhor Jesus. Aleluia. Lê aí, apóstolo Edson. Apóstolo, até a leitura é melhor do que a minha, você vai entender melhor. Presta atenção. Está escrito: então Jesus perguntou: a quem é semelhante o reino de Deus? E ao que compararei? É semelhante a um grão de mostarda que um homem plantou na sua horta. Cresceu e fez-se árvore, e em seus ramos se aninharam as aves do céu. Perguntou mais: a quem compararei o reino de Deus? É semelhante ao fermento que uma mulher misturou em 3 medidas de farinha, até que tudo fermentou. Aleluia, muito forte. O que Jesus está falando o tempo todo e demonstrando sobre o seu reino. Glória a Jesus. Eu queria que vocês ficassem muito atentos à leitura, que já vou dar uma explicação sobre isso. Em Lucas 9, 59, verso até o 62, 9, 59 até o 62, outro disse: siga-me. Mas o homem respondeu: Senhor,
deixa-me ir primeiro sepultar o meu pai. E Jesus disse: deixe que os mortos sepulte os seus próprios mortos. Você, porém, vai e proclame o reino de Deus. O reino de Deus. Ainda outro disse: vou seguir-te, Senhor, mas deixa-me primeiro voltar e despedir-me da minha família. Jesus respondeu: ninguém que põe as mãos no arado, olha aí, e olha para trás, é apto para o reino de Deus. Olha o que Jesus está falando o tempo todo sobre o reino. Preste atenção. Ele está falando comigo e com você, que é um escolhido para anunciar o reino. Tu tem que saber dessas coisas aqui, porque é justamente isso que tu tem que anunciar. É justamente isso que você tem que pregar. É sobre o reino. E para tu pregar sobre o reino, tu precisa conhecê-lo. Tu precisa entender o que é o reino. O que é que Jesus quer que a gente pregue sobre o reino? Glória a Jesus. Lê aí, apóstolo Hélio. Lucas 9, 59, 62. Lucas 9, 9, 59. 59. Ok. Vamos lá. Disse ao outro: segue-me. Mas ele respondeu: Senhor, deixa que primeiro eu vá enterrar meu pai. Respondeu Jesus: deixa para os mortos o enterrar os seus mortos. Tu, porém, vai e anuncia o reino de Deus. Disse também o outro: Senhor, eu te seguirei, mas deixa-me primeiro despedir-me dos que estão em minha casa. Jesus lhe disse: ninguém que lança a mão do arado e olha para trás é apto para o reino de Deus. Viu só? Se você foi chamado para ser um anunciador das boas novas, que é o reino, que Jesus fala isso, as boas novas, é anunciar o reino, você não tem que olhar para trás. Não importa o que aconteça. Se você é um anunciador do reino, você tem que ir até o fim. Jesus disse aqui que deixar pai, mãe, esposa, filho, pelo amor dele, herdarão o reino de Deus. É compreender essas coisas. É entender o seu chamado. Cada um de vocês aqui é um escolhido para anunciar o reino. Só que tu precisa aprender o que é o reino para tu anunciar. Como é que tu vai anunciar uma coisa que tu não sabe, que tu não conhece? E Jesus quer que a gente anuncie as boas novas do reino dele. Está aqui escrito. Ele está falando isso o tempo todo. Está aí na sua Bíblia, é só você analisar. É isso que ele quer que a gente pregue. Sobre o reino dele. E pregar com autoridade. É exatamente isso. Não vejo outra coisa a não ser isso. As Escrituras. Glória a Jesus. Lucas 17, ao 20 ao 21. Certa vez, tendo sido interrogado pelos fariseus sobre quando viria o reino de Deus, Jesus respondeu: o reino de Deus não vem de modo invisível, e nem se dirá: aqui está ele, ou lá está, porque o reino de Deus está no meio de vós. Observe aqui que de tanto Jesus, apóstolo Hélio, de tanto Jesus falar sobre o reino, até os fariseus ficaram curiosos em entender sobre esse reino que tanto Jesus estava falando. De tanto Jesus falar sobre o reino dele, que até os fariseus perceberam em querer saber que tipo de reino é esse que tanto Jesus falava.
Olha que os fariseus interrogaram a Jesus sobre esse reino, que tanto ele fala. E Jesus está declarando aqui aos fariseus que o reino dele não está nem ali nem acolá. O reino dele não é físico, o reino dele é espiritual. Ele está declarando isso aqui para os fariseus. Apóstolo Wellington, será que os fariseus entenderam? Claro que não. Entenderam não? As falas que Jesus falava, todas elas é espiritual. E só entende quem é espiritual. Isso que eu vos estou pregando aqui agora, só entende quem é espiritual. Quem não é, não entende, não compreende, só vai fazer criticar. Entendeu? Confirma ela aí, apóstolo Wellington, Lucas 17, 20 ao 21. Ou Lucas 17, 20, né? Glória a Deus. Está escrito assim: interrogado pelos fariseus sobre quando havia de vir o reino de Deus, respondeu-lhe: o reino de Deus não vem de forma visível, nem dirão ei-lo aqui ou ei-lo ali, porque o reino de Deus está dentro de vós. Ok. Onde é que está o reino de Deus? Dentro. Dentro de quem? Dentro de nós. Só que Jesus está falando aqui com quem, apóstolo? Senhor? Jesus está falando com quem aí? Com os fariseus? Os fariseus. Mas Jesus está declarando que o reino está dentro dos fariseus também. Eles que não conseguem compreendê-lo. Jesus não está fazendo exceção. O reino foi construído dentro de todos. Nossa, com essa. Dentro de todos, né? Agora, porém, para entrar nele precisa nascer. De novo. Nascer de novo. Nascer de novo. Então Jesus está falando aqui, declarando para os fariseus, o reino de Deus está dentro de vós. Dentro de vocês. E vocês não entendem. Vocês não compreendem. Que já é chegado o reino de Deus. Aleluia. Glória a Jesus. Né? Irmãos, e esse reino Jesus declara lá em Romanos 14, 17, o apóstolo Paulo, um homem de Deus, né, conhecedor, fala também. Lá em Romanos 14, 17, Paulo diz assim, ó, pois o reino de Deus não é comida e nem bebida, mas justiça, paz, alegria no Espírito Santo. Olha o que é o reino de Deus. Não é comida e nem bebida. É justiça, paz, alegria no Espírito Santo. Diz o apóstolo Paulo em Romanos 14, 17. Confirma aí, apóstolo. Glória a Deus. Pois o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Viu só? O reino de Deus foi construído para nós habitar. Nós iremos habitar nesse reino que foi construído, que está aqui dentro de nós, como o próprio Jesus declarou para os fariseus, que esse reino está dentro de nós. Se esse reino está aqui dentro de mim, de uma forma invisível, e ele promete nos levar para esse reino, glória a Jesus, então é nesse reino que eu vou habitar, nesse reino é que você vai habitar. Agora existe detalhes que Jesus afirma nas suas escrituras. E o apóstolo Paulo também é um homem de Deus, aleluia, entende muito bem sobre o Espírito Santo. E Paulo lá em 1 Coríntios 6, 9 ao 11, Paulo também, ele fala que vai ter pessoas, apóstolo Wellington, vai ter uma classe de pessoas, de seres humanos, que não vai poder entrar nesse reino de jeito nenhum. Isso está declarado aqui nas cartas de Paulo, em 1 Coríntios 6, 9 ao 11. Glória a Jesus. Diz assim,
E você não sabe que os perversos não herdarão o reino de Deus? Olha aí, os perversos não herdarão o reino de Deus. Não se deixe enganar, e nem imorais, nem idolatria, e nem adultério, e nem homossexuais, possíveis ou ativos, e nem ladrões, e nem avarentos, e nem alcoólatras, e nem caluniadores, olha aí os caluniadores, e nem trapaceiro, herdarão o reino de Deus. Assim foram alguns de vocês, mas vocês foram lavados, fora santificados, foram justificados no nome do Senhor Jesus Cristo e no seu Espírito, do nosso Deus. O relato de Paulo é que essas pessoas que vivem praticando, aleluia, a perversidade, não é do reino de Deus. A pessoa que fica no engano não é do reino de Deus. A pessoa que é imorais não herda o reino de Deus. A pessoa que também pratica idolatria não é do reino de Deus. A pessoa que pratica adultérios não é do reino de Deus. Homossexuais também não é do reino de Deus. Tá? Os ladrões também não é do reino de Deus. Avarentos também não herda. Né? Aqueles que ficam bebendo também não herda. Os caluniadores, é o que mais tem hoje, também não herda o reino de Deus. Os trapaceiros, aquele que gosta de ficar trapaçando, também não vai herdar o reino de Deus. Você viu aí? Essas pessoas que vivem na prática, com todas essas palavras que eu acabei de ler aqui, esses tais, de forma alguma, pode entrar no reino de Deus. Confirma as escrituras aí, apóstolo Hélio. 1 Coríntios 6 ao 9. Glória a Deus. Do 6 ao 9? Sim. Glória a Deus. Está escrito assim. Não sabeis que os injustos não hão de herdar o reino de Deus? Não vos enganeis. Nem impuros, nem idólatras, nem adúlteros, nem efeminados, nem sodomitas, nem ladrões, nem avarento, nem bêbados, nem maldizente, nem roubadores herdarão o reino de Deus. E tais foste alguns de vós, mas foste lavados, mas foste santificados, mas foste justificados, em nome do Senhor Jesus e pelo Espírito do nosso Deus. Muito forte, apóstolo, essas pessoas que praticam tudo isso aí, de forma alguma pode entrar no reino de Deus, correto? Então, se você pratica essas coisas, nesse exato momento, há uma oportunidade para você, renunciar. Né, apóstolo? Ainda há tempo. Ainda há tempo de renunciar, de passar pelo processo de uma nova criatura para herdar o reino de Deus. Porque para entrar no reino de Deus tem que deixar essas coisas tudo aí. É renunciar, né? Lá em Gálatas, Jesus, minha língua pega, viu? Lá em Gálatas, apóstolo Hélio, capítulo 5, ao 19 ao 21, também aqui se cumpre com esse mesmo versículo aí de 1 Coríntios 6, 9 ao 11. Diz assim, ora, as obras da carne, quais são essas obras da carne? São manifesta imoralidade sexual, impureza, libertinagem, idolatria, feitiçaria, ódio, discórdias, ciúmes, ira e egoísmo, dissensão, facções, inveja, embriaguez, orgias e coisas semelhantes. Jesus diz assim, eu os adverto, como ter já os advertido
Aqueles que praticam essas coisas não herdarão o reino de Deus. Gálatas 5, 19 ao 21. Meu Deus. Glória a Jesus, né? Muito forte, muito forte. Aleluia. Glória a Deus. Muito forte. Então você está vendo que o tempo todo Jesus está falando sobre o seu reino. O discípulo aqui também de Jesus fala sobre o seu reino. Você viu aqui que eu li Jesus, o próprio Jesus falando sobre o reino. Eu estou lendo aqui agora o apóstolo Paulo falando sobre o reino. Tanto Jesus e tanto os discípulos falava sobre o seu reino o tempo todo. Glória a Jesus, né? Lembrando também lá em Mateus 6, 9 ao 10, apóstolo Hélio, está escrito assim também: vocês ore assim: Pai nosso que está no céu, santificado seja o teu nome, e venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Até o Pai Nosso que Jesus ensina, está falando sobre o seu reino. Que venha a nós o seu reino. O tempo todo, meu Deus, o tempo todo Jesus está ensinando sobre o reino. A pregação de Jesus é sobre o reino, 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 reino e reino. E Ele quer que eu e você pregue sobre o seu reino. Aleluia. A missão é para a igreja anunciar o reino. Glória ao nome do Senhor Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Salmo 45, 6. O teu reino, ó Deus, subsiste para todo sempre. Centro de justiça e centro do teu reino. Está lá no Salmo 45, 6. Glória a Jesus, o Rei da glória. Os irmãos estão conseguindo compreender, amados? Eu estou falando aqui sobre os versículos que estão na Bíblia, falando sobre o reino. Aleluia. Tá bom? Lê aí, apóstolo. Tá bom, apóstolo. Tá benção pura. Glória a Deus. A paz do seu irmão Cláudia. Lê aí, apóstolo. Eu estava na igreja, desculpa, pastor. Tá tranquilo, chegou numa boa hora. Glória a Deus. Apóstolo Elton, lê aí Salmo 145. Olha que o salmista já falava sobre o reino lá no Velho Testamento. Lá no Velho Testamento já era citado sobre o reino. Salmo 135, versículo 10. Glória a Deus. Salmo 145, versículo 10. Todas as tuas obras te louvarão, ó Senhor. Os teus santos te bendirão. Falarão da glória do teu reino e relatarão o teu poder, para que faças saber aos filhos dos homens as tuas proezas e o glorioso esplendor do teu reino. O teu reino é um reino eterno e o teu domínio estende-se a todas as gerações. Que forte, né, apóstolo Hélio? Vê que isso aí é lá do Velho Testamento, cara. Lá do Velho Testamento, já anunciando sobre um reino eterno que seria estabelecido aqui na terra, né? Mas não é na terra física, é na terra espiritual. Glória a Jesus. E já foi estabelecido, já foi, né? Jesus já veio, já construiu, está aqui, está em você esse reino aí. Glória a Jesus. Aleluia. E Jesus declara, apóstolo Hélio, lá em João 18, 36, Jesus disse assim, o meu reino não é deste mundo. Se fosse, os meus servos lutaria para impedi-lo, que os judeus me apredejassem, mas agora o meu reino não é daqui. Jesus sempre declarava isso, ele falava sobre o seu reino, e ele dizia, olha, o meu reino que eu vos falo não é deste mundo.
O meu reino não é daqui, da terra. O meu reino é espiritual. Está lá em João 18, 36. Lê aí, apóstolo. Glória a Deus. Está escrito assim. Respondeu Jesus: o meu reino não é deste mundo. Se fosse, os meus súditos combateriam para que eu não fosse entregue aos judeus. Mas agora o meu reino não é daqui. Viu só? Viu só o que Jesus está dizendo? Que o reino dele não é daqui da terra. O reino dele é espiritual e, além disso, o reino dele é eterno. É eterno, é para sempre. Esse reino não pode ser destruído. É um reino perpétuo, é um reino para sempre. Glória a Jesus. Aleluia. Lê aí, apóstolo Elton, em 2 Pedro 1 ao 10. Glória a Jesus. Olha a orientação de Pedro para você. 2 Pedro 1, 10. Glória a Jesus. Estou quase já chegando já ao final. Está escrito assim. Portanto, irmãos, procurai fazer cada vez mais firme a vossa vocação e eleição, pois fazendo isso, nunca jamais tropeçareis. E vos será amplamente concedida a entrada no reino eterno de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Oh, glória! Reino eterno. Aleluia! Glória a Jesus. Amados, ó, Daniel, lá no Velho Testamento, Daniel 2, 44, lá no Velho Testamento, Daniel fala sobre esse reino. E olha que interessante, Daniel fala sobre esse reino, apóstolo Hélio. Daniel diz, apóstolo Hélio, que esse reino é um reino que vai durar para sempre. E Daniel declara, apóstolo Hélio, que os outros reinos, porque, vamos supor, a terra é um reino, tá ok? Existem outros reinos. Daniel está declarando que esses outros reinos serão destruídos. E só vai permanecer um reino só, apóstolo Hélio, que é o reino de Jesus Cristo. Os outros reinos serão destruídos. Assim diz Daniel nas Escrituras. Vamos ler? Interessante. Daniel falando isso lá no Velho Testamento. Lê aí, apóstolo Hélio. Daniel 2,44. Glória a Deus. Está escrito assim. Nos dias destes reis, porém, o Deus do céu levantará um reino que não será jamais destruído. Este reino não passará a outro povo, mas esmigalhará e consumará todos estes reinos, e será estabelecido para sempre. Viu só? Só vai existir um reino só. E justamente é esse reino que está dentro de nós. Esse reino que está aqui, esse reino que está dentro de você, é um reino para sempre. É um reino eterno. É onde eu, vocês, Jesus Cristo e o Espírito Santo viveremos felizes para sempre. Aleluia. Glória a Jesus. Né? Por isso que Jesus vem falando o tempo todo nas suas palavras sobre o seu reino. E amigos e amigas, Jesus Cristo, o Deus que tu serve, o Deus que tu prega sobre ele, ele quer que eu e você anuncie para as pessoas justamente sobre esse reino. A orientação de Jesus é isto, que você pregue sobre esse reino. Mas Jesus deixa bem claro que não é só pregar o reino, mas também manifestar aquilo que é do reino, que já está em vocês, que é a unção, que é o poder. Então o que é que Jesus está dizendo? Filhinhos, olha, anuncie meu reino e manifeste o poder. Filho, vá lá, prega o meu reino,
mas cura os enfermos, viu? Se tiver algum doente dentro de casa, cura eles, no meu nome. Anuncie o meu reino, mas cure os enfermos. A orientação de Jesus Cristo aí nas Escrituras, na sua Bíblia, é exatamente isto. A orientação de Jesus é esta, é a nós anunciar isto, simplesmente isso. Glória a Jesus, tá? Agora, o evangelho que está aí hoje está diferente, tá? Tem um enfermo dentro de casa. E aquele enfermo liga para o pastor. Diz, pastor, eu estou enfermo aqui. Tem como o senhor vir aqui fazer um culto? Quer fazer culto pelo enfermo? É o evangelho de hoje, ora. Fazer culto pelo enfermo. Meu Deus do céu. Aonde esse povo está inventando essas coisas? Olha, irmão, que eu aprendi isto, viu? Nas duas igrejas que eu passei, eu fazia culto para os enfermos. Fazia. E a gente cantava hino da harpa para lá, hino da harpa para cá, e pregava a palavra, e o enfermo lá, oi, 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 e a gente orava, e o enfermo, oi, oi, e a gente saía, o enfermo continuava gemendo. E nada de curar o enfermo. Que coisa, né, irmão? Tudo que Deus não está, não funciona. Tudo do modo errado, não funciona. É como Deus não estivesse recebendo. Aleluia. Porque está da forma errada, Deus não responde, amado. Deus, ele é perfeito. Ele quer as coisas dele da maneira que ele escreveu. Da maneira que ele ordenou ali. Se a gente fizer, funciona, dá tudo certo. Mas quando a gente faz do modo errado, Deus não aprova. Deus não recebe. Não adianta insistir. Não adianta ficar temando que não dá certo. Então a maioria hoje dos cristãos, quando tem alguém doente em casa, principalmente crente, né, convida você para fazer culto. Ô irmão, tem como lá em casa fazer um culto? Eu estou assim, eu estou assado, eu não estou bem. Pede para o pastor vir aqui fazer um culto aqui em casa. Não é assim? Não é assim que todos vocês conhecem? É o evangelho de hoje. Só que não funciona, porque não é bíblico. Esse culto aí, para o enfermo, não é bíblico. O enfermo vai continuar doente. A ordem de Jesus Cristo aqui nas Escrituras é para a gente ir na casa da pessoa, anunciar o reino e curar o enfermo. Curar o enfermo. Jesus disse, se tiver algum doente na casa, cure o enfermo, no nome dele. Jesus não ordena a nós de maneira nenhuma fazer culto para o enfermo. Não tem isso na Bíblia. Não existe fazer culto para enfermo. Não existe esses cultos nas Escrituras. Isso é coisa inventada pelas pessoas. E no qual não funciona. Glória a Jesus. Não funciona. Entendeu? Aí você diga assim, ô apóstolo, mas está escrito na Bíblia para nós fazer culto, um culto racional dentro do nosso lar. É? Será que esse culto aí, racional, é culto no lar para enfermo? Será que Paulo, o apóstolo Paulo, lá em Romanos 12, 9, está dizendo isto? Que é para fazer um culto ao enfermo? Ou ele está dizendo, façai um culto racional, apresentai o vosso corpo a Deus, como sacrifício agradável. Paulo está falando nas Escrituras sobre esse culto, é o culto na sua mente. É um culto ao seu corpo, quer dizer, você está no trabalho, está trabalhando e adorando a Deus, você está cultuando a Deus. É isso que Paulo está dizendo. Lê aí, apóstolo Edson, Romanos 12, 9, onde fala do culto agradável, que muitos cristãos se confundem, acham que é para fazer culto dentro de casa, no lar. E não é, é o culto mental, o culto na mente, é o culto no seu corpo. Está bem claro as palavras do apóstolo Paulo. Glória a Jesus. Para você entender tudo isso, a Bíblia precisa do Espírito Santo. Sem o Espírito Santo você não vai compreender nada.
vai entender tudo errado. Romano 12, 9. Pode ler. 12, 9? Sim. Eu acho que é isso aí. Do culto racional, né? É. É 12 primeiro. Vamos lá. Até o 9, né? Oi? Sim. Pode ler. Está escrito assim. Portanto, rogo-vos, irmãos, pela compaixão de Deus, Certo. que apresenteis os vossos corpos Corpo. como sacrifício vivo, Certo. santo e agradável a Deus, Certo. que é o vosso culto racional. Viu só? Os cristãos pegam e saem como Deus está mandando fazer culto. Dentro de casa. E não é nada disso. Não é nada disso. É um culto racional a você. O seu corpo adorar a Deus, mente, corpo. É você estar em conexão com Deus o tempo todo, no trabalho, na rua, em casa. No momento que você está adorando, louvando a Deus, você está prestando a Deus um culto racional diante dele. É isso que o apóstolo Paulo está falando. Mas ele não está mandando a gente fazer culto nenhum dentro da casa das pessoas, por enfermo, por doente. Não tem ordem nenhuma na Bíblia mandando a gente fazer isso. Isso é coisa dos cristãos, inventação, inventaram. Entendeu? Inventaram tanto que faz e nada funciona, nada dá certo. Entendeu, amado? É bom adorar a Deus, é bom você fazer um culto no seu lar, de um louvor, de adoração a Deus, tudo bem, você está adorando ao Senhor. Agora, não fazer um culto com o intuito de curar a pessoa. Aí não funciona, não. Porque cultuar a Deus, adorar a Deus. Até aí, tá, beleza, tá tranquilo. Você pode adorar a Deus aonde você quiser. Em casa, na rua, no banheiro, no trabalho. Você pode fazer um culto para Deus aonde você quiser. Que Deus vai receber o teu culto. Agora, fazer um culto pelos enfermos, não existe. Não, é curai no nome de Jesus o enfermo. Entendeu, amado? Glória ao nome do Senhor Jesus. E você sabia também que as nossas orações, ela tem que ser apresentada ao Pai, não a Jesus? Ixi, aí agora pegou. Você sabia disso? Tem muito fazendo oração apresentando o Filho. Mas as nossas orações têm que ser levadas ao Pai, não ao Filho. Glória a Jesus. Levada ao Pai, não ao Filho. Está escrito. Apóstolo, por isso que a gente fala em nome do Pai e do Filho. Por isso que fala É o Pai. primeiro. É o Pai. As nossas orações têm que ser levadas ao Pai. Agora eu pergunto para vocês. Vocês que já me acompanham há muito tempo, já sabem. Você sabe quem é o Pai, não sabe? Você sabe quem é o Pai que Jesus falava? O Pai está em mim e eu estou no Pai. Eu e o Pai somos um só. Você sabe quem é o Pai, né? É o Espírito Santo. Sabia que suas orações têm que ser levadas a Ele? Glória a Jesus. Está lá em Mateus 6, verso 6. Aleluia. Glória. Está dizendo para a gente orar ao Pai em espírito. Glória a Jesus. Irmãos, a Bíblia, para você ler ela, você precisa do Espírito Santo. Não tem como você ler a Bíblia na carne, você não vai entender nada. Para você ler as Escrituras, você precisa do Espírito Santo. Porque aí você vai compreender tudo direitinho como a Bíblia está dizendo. Como a Bíblia está revelando. Entendeu? Aí você vai compreender tudo direitinho, porque o Espírito Santo está te conduzindo, está te revelando o significado, tudo direitinho. E você vai compreender perfeitamente, sem dúvida. É o Espírito Santo. Por isso que você precisa do Espírito Santo. Pode ler, apóstolo.
Glória a Deus. Mateus capítulo 6, verso 6. Glória a Deus. Está escrito assim: quando, porém, orares, entra no teu quarto, fechando a tua porta, ora a teu Pai, que está em secreto, e teu Pai, que vê secretamente, te recompensará. Quem é que está em secreto? É Jesus? Ou é o Espírito Santo dentro de nós? Aqui está dizendo para a gente orar ao Pai, não é o Filho. A ordem aqui é orar ao Pai, pedir ao Pai, não o Filho. Que Ele está em secreto e Ele vai te responder. O Pai, que Jesus declara que é mais poderoso do que Ele. Você vê que até a forma dos cristãos orar, aprenderam da forma errada. Por isso que muitos deles não é respondido. Observe que tem muito cristão orando e não é respondido. E ele sabe que não são respondidos. Ele sabe que eles estão orando e nada acontece. Ele sabe. Agora por quê? Porque ensinaram da forma errada. Não ensinaram da maneira certa. Tudo que a gente faz da forma errada não funciona. Mas tudo que a gente faz da forma correta, do modo bíblico, seguindo o manual, para de seguir homens, irmão. Para de seguir doutrina de homens. Isso vai matar os crentes, vai matar muita gente. Muita gente vai ficar por causa dessa idolatria de homem. Tem muito crente seguindo o homem e parando de seguir a Deus e o manual. Depois que eu parei, minha vida mudou e está mudando. Glória a Jesus. Eu estou seguindo agora é o Espírito Santo. Glória a Deus. É Ele. Entendeu, irmão? Hoje eu oro, o apóstolo Wellington, jamais, de maneira nenhuma, de hipótese nenhuma, eu estou rejeitando Jesus Cristo. Mas eu estou cumprindo aqui a palavra. De maneira nenhuma eu estou se esquivando de Jesus Cristo. Toda a honra e toda a glória é para Ele. Mas eu preciso compreender. Porque Ele mesmo ensina para a gente nas Escrituras. Se eu tenho que orar ao Pai, é ao Pai. Quando eu digo que eu tenho que orar ao Espírito Santo, eu não estou desfazendo de Jesus. Eu estou seguindo a ordem que Ele mesmo está deixando. Ele está dizendo, quando vocês for orar, entra no quarto lá, entendeu? E ora ao Pai. Entendeu? Ele diz, apóstolo Wellington, aqui, ó, quando vocês for fazer o ID, e for orar e curar os enfermos, ele diz assim, ó, tudo isso façai tudo isso no meu nome. Jesus disse, é no nome de Jesus, não é no nome do Espírito Santo. Correto, apóstolo? Jesus disse, ó, fazer tudo isso no meu nome. Aí agora é no nome de Jesus. Ele está declarando, fazer isso no meu nome. Porque se fosse ele, dizia, fazer no nome do meu Pai. Não, mas é no meu nome. Mas aqui não. Aqui Jesus está declarando, ó, entra no quarto, fecha a porta, fique secreto e orai ao Pai. Ele está ordenando aqui para você orar ao Espírito Santo. Ele está ordenando aqui você conversar com o Espírito Santo no quarto secreto. Não é conversar com Jesus Cristo. É conversar com o Pai, o Espírito Santo. É isso aqui que Jesus está ordenando para nós. Então, nesse momento aqui, a gente não está desfazendo de Jesus Cristo. A gente está cumprindo aqui uma palavra que Ele mesmo está dizendo, que é para nós orar ao Pai. Aquele que não pode blasfemar contra Ele. Aquele que Jesus disse que é mais poderoso do que Ele. O Espírito Santo. E o próprio Espírito Santo é Ele que sonda a mente e o coração. E o próprio Espírito Santo vai vos ensinar a orar naquele momento. O próprio Pai vai conduzir as vossas orações.
Glória a Jesus. Lê aí, apóstolo Edson, Romanos 8:5. Aleluia. Glória a Deus. Estamos já chegando ao finalzinho aqui já, amados. Romanos capítulo 8, versículo número 5. Está escrito assim: os que vivem segundo a carne inclina-se para as coisas da carne, mas os que vivem segundo o Espírito, para as coisas do Espírito. Pode continuar, apóstolo. A inclinação da carne é morte, mas a inclinação do Espírito é vida e paz. A inclinação da carne é inimizade contra Deus, pois não é sujeita à lei de Deus, nem é verdade o pode ser. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se é que o Espírito de Deus habita em vós. Mas se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Peraí que tu vai continuar, tá? Sim. Para concluir aquilo que eu falei. Mas isso aí é forte, apóstolo. Olha para isso, irmão. Se alguém não tem o Espírito de Deus, esse tal não é dele, meu Deus. É por isso que eu prego aqui que vocês precisam do Espírito. Sem o Espírito não tem como você herdar o reino, você não vai pertencer a ele. Olha o que Paulo está dizendo aqui. Se você não tem o Espírito de Deus, você não é dele. É o que está dizendo aqui a Escritura. Prossegue aí, apóstolo, prossegue. Glória a Deus. Versículo 10. Se Cristo, porém, está em vós, o corpo, na verdade, está morto por causa do pecado, mas o Espírito vive por causa da justiça. Se o Espírito daquele que, dentre os mortos, ressuscitou Jesus, habita em vós, aquele que, dentre os mortos, ressuscitou Cristo Jesus, vivificará também os vossos corpos mortais, pelo seu Espírito que em vós habita. De maneira que, irmãos, somos devedores, não a carne, para viver segundo a carne. Pois se viverdes segundo a carne, morrereis. Mas se pelo Espírito mortificardes as obras do corpo, vivereis. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Pois não recebeste o espírito de escravidão, para outra vez estardes em temor, mas recebeste o espírito de adoção, pelo qual clamamos, Abba Pai. 16. O mesmo Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Se nós somos filhos, logo somos também herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo. Se é certo que com Ele padecemos, para que também com Ele sejamos glorificados. Glória a Deus, que lindo, né? Aleluia. Glória a Deus, glória a Deus. Esse texto declara tudo, fecha tudo. Glória a Jesus. Glória a Deus. Fecha tudo, demonstrando perfeitamente que a gente precisa do Espírito Santo. Sem ele, sem o enviado que foi enviado,
Apóstolo, Glória a e a Deus. minha preocupação, sabe o que é, apóstolo? Que a igreja de hoje não está querendo mais o Espírito. Olha o texto que está falando aí. Sim. Aquele que não tiver o Espírito não pertence. Poxa, cara. Isso é preocupante. Felizmente, muitos hoje não estão mais querendo o Espírito. Não estão mais. Não estão mais buscando. Não estão. É preocupante, cara. A gente vê aí o evangelho que está aí, a gente vê a situação. Não estão. São poucos, realmente, são poucos que estão com sede, né? Jesus disse: aquele que tiver sede, vem e beba. E a gente vê que são poucos realmente que estão com sede de conhecer sobre essa área espiritual, se envolver com o Espírito Santo, que nem nós aqui. Olha aqui, 1h10, só para isso. 12h da noite. Todo mundo cansado, todo mundo trabalha. E olha, a gente está aqui, ouvindo esse pequenininho aqui. Olha aí, tu acha que Jesus, o Espírito Santo, não está vendo isso não? Ele está vendo quem está com sede, meu irmão. Ele está vendo isso. Ele sonda, ele sabe. Ele sabe quem está com sede e quem não está. Quem quer água e quem não quer água. Ele sabe, meu irmão. Glória a Jesus. E só nos ouve quem é de Deus. Isso. Quem não é de Deus não nos Não ouve. ouve não. Entendeu? É que nem Jesus falou para Nicodemo. Nicodemo não compreende, entendeu? Então, os sedentos, aqueles que realmente quer algo diferente, tá aí conosco, quer aprender, quer conhecer. Então, irmão, eu finalizo dizendo essas palavras. Diante de tudo que foi ministrado aqui, diante de tudo que foi lido, mais de 10 versículos, eu citei aqui, tem muito mais, eu não tenho como trazer tudo, é muito mais. Declarando sobre o reino de Deus, que nós temos que anunciar as boas novas para as pessoas. Não é desse jeito religioso que tem que ser anunciado, não. É do jeito que está a Escritura aí. Se fizer desse jeito que está a Escritura aí, o nome do Pai será glorificado, porque vai ter cura, vai ter milagre, vai ter libertação. Automaticamente, as coisas acontecem quando é da maneira correta. Então, irmão, aonde você for, anuncie o reino. Diga para as pessoas que Jesus está vivo. Diga para as pessoas o que Jesus fez na sua vida. Nós somos testemunho de Jesus Cristo. Olha quem eu era. Eu sempre estou falando isso para as pessoas. Sempre eu conto meu testemunho para as pessoas. Olha como eu era lá antes. Olha como eu estou hoje. Jesus transformou minha vida. Eu tenho que estar contando testemunho para as pessoas e falar do reino para as pessoas. É isso que Jesus quer que a gente faça. E que muitos não estão fazendo isso. Muitos estão fazendo. Tem muitos só preocupados em pregar em cima dos púlpitos. Muitos brigando para pregar em cima do púlpito. Aonde Deus não ordenou isto. Deus não ordenou isso. O que Deus ordenou é de pregar para as pessoas sobre Ele. Passar para as pessoas que Jesus está vivo. Que Ele continua o de antes, o de hoje e o de sempre. Que Ele quer também mudar a vida daquela pessoa. E se a pessoa estiver enfermo, estenda as mãos e curar o enfermo. Para o nome do Pai ser glorificado. Imagine uma pessoa, você anuncia o Evangelho para a pessoa, e ao mesmo tempo a pessoa está doente e você vai e cura a fé daquela pessoa, como não vai ficar? O nome do Senhor será glorificado. Agora você vai na casa do enfermo, vai lá dizer para o enfermo que Jesus cura, que Jesus faz isso, mas o enfermo, aí tu vai para casa, tu volta para casa, o enfermo fica lá pensando assim: oxe, a irmã chegou aqui, leu a Bíblia para mim, disse que Jesus cura e eu aqui enfermo. Não fez uma oração, nada. Eu estou aqui todo ruim e continuo ruim. Ela foi embora, pregou para mim aqui, não resolveu nada, continua a mesma coisa. É isso? Foi a ordem de Jesus? Essa foi a ordem de Jesus? Não. Jesus foi curar o enfermo. Cure o enfermo. Entendeu? Cure o enfermo. Eu peguei alguma chave, apóstolo, sobre isso, esses ídolos de Jesus. Jesus deixou uma chave muito importante que eu captei.
que eu captei. Rapaz, clareou uma luz aqui atrás de mim forte, viu? Chegou meu peito todo. Glória a Jesus. Eu captei uma chave de Jesus Cristo. Entendeu? Foi a chave. Sabe que chave foi? Sim. Hoje eu já entendo isso. Jesus disse, ó, só entra se receber a paz. Ou se dá paz. Se você chegar numa casa, saudar com a paz e a pessoa não saudar, ali não tem como ter cura, milagre, nada. O coração está fechado. Nem vai, que não dá. É chave. Você tem que observar isso. Entendeu? Mas Jesus diz assim, ó, mas se você chegar e saudar e a pessoa receber a paz e liberar a paz, aí Jesus diz, entre, o que colocar na mesa, coma, anuncie o evangelho e curai. A chave é essa. Glória a Deus. É verdade. Por quê? Porque tem casa que a gente entra, o coração da pessoa está duro. A gente quer fazer a cura, essa área aí, a gente tenta, ela não consegue. Porque o coração da pessoa é um bloqueio, não consegue, o coração está duro. Mas já tem pessoas que quando a gente chega, observa que recebe a gente com tanta alegria, já oferecendo alguma coisa, e aquele negócio. Rapaz, se você for orar aquela pessoa ali, vai cura na certa. Meu. A paz, ela diz amém. Amém. Recebe ali. Então, o que foi acontecer do mundo espiritual já foi liberado. Vai acontecer. Vai acontecer. Então, isso é uma chave. Verdade. É uma chave. Entendeu? E eu já captei isso já há dias que eu li esse texto aí. Eu captei essa chave aí. Da saudação. Entendeu? Uma boa tarde, uma boa noite. Para o Senhor, meus irmãos. Através disso aí, você vai ver o impacto da pessoa. É ficar ligado. Jesus ainda disse mais. E se não receber, não brinco com ninguém, discursar com o pó da sandália, ó, e vai embora, vai para outro lugar. Entendeu? Isso tudo são chaves. Sim. Para anunciar o evangelho. Então, o evangelho que Jesus quer que a gente pregue é esse aí. Por mais simples que pareça, mas é poderoso. É, exatamente. Entendeu, irmão? Então, o evangelho que Jesus quer que pregue é esse aí. Mas, infelizmente, a igreja hoje não está pregando esse evangelho que Jesus prega. E é sobre o reino de Deus. Pregar sobre as boas novas do reino de Deus. É a orientação de Jesus Cristo para a sua igreja, aonde a igreja não está cumprindo com essas palavras. Não vou colocar todos, né, apóstolo Hélio? Porque tem pessoas que fazem da maneira que está na Bíblia. Assim como nós mesmos. Mas são poucos. Né? São poucos que realmente faz da forma que Jesus está nos orientando. Aleluia. Então essa foi a palavra de hoje, de 2024, finalizando às 12 horas, não é isso? E 14 minutos, aqui no interior da Bahia. 23 dos 7. Glória a Deus. Glória a Deus. No dia 22 e terminando agora o dia 23. Glória a Deus. Glória. Né? Aleluia. Então fica aí essa mensagem registrada para os irmãos que não pôde participar. Eu vou estar deixando aí no grupo o vídeo, o link para assistir depois, a hora que você quiser. Tá bom? Então, se você quer conhecer sobre o reino, a mentoria é essa. Aqui está bem claro a explicação sobre o reino de Deus. Se trata do mundo espiritual. Então, o lugar que você vai é para o reino de Deus espiritual. Jesus não vai construir reino nenhum aqui na terra. Que nem eu estou vendo luz aqui. Que nem não vou falar o nome aqui, porque eu não gosto de falar o nome das igrejas, assim, eu não quero mais estar citando o nome de igreja. Mas tem uma dominação aí que eles acham e eles pregam que o reino de Deus vai estabelecer aqui na terra. Eles falam que a nova Jerusalém que João viu
vai descer, vai repousar na terra. E vai todo mundo viver aqui. E para que Jesus vai nos arrebatar então? Para onde? Se vai ser aqui na terra, então não deveria ter arrebatamento. Vai ser arrebatado para onde então? Verdade. A gente vai ser arrebatado e que vai ficar aqui na terra. E a gente vai para onde? Então, irmão, isso aí tá errado. João teve uma visão do reino. O reino espiritual. Tudo que João viu ali na visão dele foi espiritual, amado. Não foi nada do físico. Até ele estava na forma espiritual, porque o corpo dele estava na ilha de Pátmos e ele estava em espírito no céu. Tudo espiritual, não tem nada de físico, amado. Então o reino de Deus, ele já disse aqui no texto, né, apóstolo Edson? Que o reino dele não está ali nem acolá. O reino dele é espiritual, é invisível. Nada a ver, irmão, é só ler a Bíblia. É só compreender, está tudo aí nas Escrituras, a forma correta que Jesus ensina perfeitamente. Tudo que eu ministrei aqui, você pode ver que eu estou seguindo aqui as orientações bíblicas. Bíblica, está na sua Bíblia. Tudo que eu falei aqui está na sua Bíblia. Não farei heresia, nem hipocrisia. Está na sua Bíblia. Tudo que foi falado aqui. Para você analisar, observar direitinho com a visão espiritual. Entendeu? Pregue, amados. Pregue o reino. E cure os enfermos. Expulse os demônios. Faça isso com autoridade, porque o reino está em você. O poder é do reino, está em você. E toda vez que você entrar no quarto, chame o reino até você. Através da oração com o Pai. Aleluia, glória a Deus. Oh, glória, eu não sabia disso, que eu tinha que orar ao Pai. Eu orava sempre ao Filho. Sempre orava ao Filho. E agora eu entendo porque eu não era respondido, meu irmão. Porque sempre orava ao Filho. E eu não era respondido. Rapaz, eu ficava assim, rapaz, que negócio é esse? Eu tanto e nada. Que negócio é esse? Parece que ele não existia, mano. E nada não responde. Mas quando eu comecei, que eu aprendi, é o Pai, é o Espírito Santo, Lima. Agora é o Espírito. Rapaz, quando eu comecei a se comunicar, foi verdade. Quando eu comecei a se comunicar com o Espírito Santo, rapaz, houve um desbloqueio poderoso. Quando eu comecei a dialogar com o Espírito Santo, que eu não fazia isso, rapaz, tudo fez sentido, meu irmão. Tudo fez sentido. Aleluia. Então aqui a orientação de Jesus Cristo aqui, ó, quando for orar, orar ao Pai, falar com o Pai, com o Espírito Santo, não é com o Filho, é com o Pai. Ele não está desfazendo dele aqui não, do Filho não. Mas ele está dizendo, falar com o Pai, porque é o Pai que está convosco. É o Pai que está convosco. Ele foi enviado para vocês. Conversais com Ele. Dialogai com Ele, com o Pai. A ordem é essa e os cristãos não sabem disso, cara. E não quer compreender a dureza do coração. Glória a Jesus. Não consegue compreender, aprendeu aquilo ali e vai morrer com aquilo ali. Mas aqueles que conseguirem se desbloquear e começar a fazer coisas novas e começar a falar com o Espírito Santo, tu será respondido imediatamente. Tudo vai fazer sentido a partir do momento que você começar a se comunicar com o Espírito Santo de Deus. É isso aí. Fecho. Está entregue. Está entregue. No nome de Jesus, pegue tudo isso, aplique na sua vida. Pratique no nome de Jesus. Alguma dúvida? Eu creio que não, né? Alguém ficou com alguma dúvida em alguma coisa? Se ficou, a gente tira aqui agora. Alguém quer fazer alguma pergunta em cima de tudo que foi dito aqui? Tem alguém? Abre espaço aí. Se tem alguém, pode falar. Ô, glória. Muito bom. Obrigado, Jesus. Está entregue aquilo que o Senhor me ordenou para eu passar sobre o reino. Oh, glória. Eu creio que vocês aprenderam aí. Pratique, meus irmãos. O que vocês ouviram aí, pratique. Para você ver que é real. Principalmente a comunicação com o Pai. É muito real. Tá? Muito real. Não quer dizer que você vai ficar
ficar sem falar de Jesus. Não, não é isso. Entenda, procure entender, compreender. Entendeu? Mas se a ordem é para falar com o Pai, é o Pai. Glória a Jesus. É isso aí, meus irmãos. Que Deus abençoe cada um de vocês. Eu vou ficar por aqui. Foi bom. Estamos juntos. Glória a Jesus. Deus abençoe aí a nossa querida irmã. Glória a Jesus. Que está aí conosco. Glória a Deus. E que o Espírito Santo do Senhor cuide de cada um de vocês em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Amém. Apóstolo Glória a Everton, Deus. que Deus abençoe o senhor. Aécio, Deus abençoe. Fernanda, Deus abençoe. Jeane, Deus abençoe. Camila, Deus abençoe. Querida irmã Carmen, Deus abençoe. Elielza, Deus abençoe. Medeiro, Deus abençoe. Em nome de Jesus. Glória a Jesus. O Rei da Glória. Thaís, Deus abençoe. Enfim, a todos que estão aí na mentoria, Jeane, Deus abençoe a todos, em nome de Jesus, tá bom? Irmãos, tem alguém de vocês enfermos? Tem? Tem sim, pastor. Tem? Apóstolo. Tem? Tem, apóstolo. Tem. Você está me escutando? Sim, estamos. Eu coloquei Voltarem agora na coluna e que eu tô com a bolsa de gelo, tô morrendo de dor. Nossa, eu tô com muita dor, tô perto preocupada amanhã que eu preciso trabalhar. Pronto. E assim, não é no meio da coluna não, embaixo um pouco, sabe? Do lado do nervo ciático, mas eu não creio que seja o ciático, não. Certo. Eu acho que é hérnia de disco. Eu fui conduzido a fazer a oração por cura, desde o início que eu falei. Amém. Eu disse, ó, Deus está querendo que eu ore por cura nessa mentoria aí. Amém. Entendeu? Amém, Jesus. E restauração na saúde. Desde o começo que eu estou falando aqui sobre isso. Por isso que eu estou perguntando. E eu vou estar determinando aí a cura na vida de cada um de vocês, seja lá o problema que for. Eu recebi unção, autoridade para isso, eu tenho que fazer conforme o Espírito Santo está nos ordenando. Então, eu vou finalizar fazendo essa oração aí, por cura, determinando aí a cura na vida de vocês. Seja lá certo, seja lá o problema onde for, vai cair por terra no nome do Senhor Jesus, o Rei da Glória. Tá? Aí, quem tiver aí sentindo alguma dor no seu corpo, em algum lugar, você vai colocar suas mãos em cima da dor que você está sentindo, entendeu? Às vezes, irmão, uma dor de nós que somos cristãos é seta. O inimigo colocando seta, ele coloca dores. Só que tem pessoas que não sabem destruir essas setas. Aí a seta vai aumentando e vai ficando pesado, porque você não sabe se descarregar. Entendeu? Tem que aprender a se descarregar. Porque são setas de pessoas que você ora. Eu até achei... Pode falar, minha irmã. Eu até achei estranho, apóstolo, que tem muito tempo que eu não tenho essa dor. Tem muito tempo. Falei, gente, essa dor veio hoje assim, do nada. Isso. Hoje eu não trabalhei, mas eu fiz muitas coisas. Mas não era suposto estar com essa dor. Eu não trabalhei hoje. Isso é seta, minha filha, seta. Você vai cair por terra agora, no nome de Jesus. Creia. Amém. Creia no teu Deus, em nome de Jesus. O nosso Deus Creio. é um Deus de milagre, é um Deus que opera os seus milagres. Eu vou pedir para o apóstolo Hélio também estar na intercessão, intercedendo. Em nome de Jesus. Glória a Jesus. Vamos fazer essa oração. Em nome de Jesus Cristo, o Rei da Glória. Feche teus olhos, porque eu vou profetizar na vida de todos. De todos, em nome de Jesus. Amém. Amigo Espírito Santo, eu te louvo e te glorifico o teu santo nome.
Amigo Espírito Santo, a tua palavra foi anunciada nessa noite para os teus filhos. E eu creio muito, Espírito Santo, que o Senhor está conosco. Mas eu oro nesse momento pelos meus irmãos que estão aqui comigo nessa mentoria, Pai. Ó Deus, eles estão aqui porque eles creem, Senhor. Eles acreditam. Eles acreditam em Ti, Senhor. Então, Pai, não deixe os Teus filhos com essas setas de enfermidades. Espírito Santo, com a Tua unção e com Teu poder, elimina agora todo tipo de enfermidades, todo tipo de dores, todo tipo de palavras negativas, de olhar, de pensamentos, que venha a ser destruído agora na autoridade do nome de Jesus Cristo. Espíritos de enfermidades, se retire no nome de Jesus. Espírito de enfermidade, eu te ordeno que saia agora na autoridade do nome de Jesus Cristo. Eu ordeno para ti, ossos, coluna, que haja alinhamento, que os ossos cheguem para o seu devido lugar, que aonde estão essas dores, que as dores desapareçam agora, que as dores sumam agora no nome de Jesus Cristo. Aonde tiver uma enfermidade, aonde tiver uma dor alojada, que desapareça agora no nome de Jesus Cristo. Caroço, desapareça. Cisto, nódulos, desapareça na autoridade do nome de Jesus. Espírito Santo, com a tua unção que despedaça o jugo, toca sobre os teus filhos, toca sobre as tuas filhas agora, em nome de Jesus Cristo. Mais, Senhor, vai tocando mais com teu poder, vai tocando mais com a tua unção, mais, Jesus, vai operando, Espírito Santo, vai operando mais e mais, Senhor, mais e mais com tua unção, mais e mais com teu poder agora, em nome de Jesus Cristo. Vai sentindo o Espírito Santo tocando em você, vai sentindo esta unção entrando no teu corpo, entrando nos teus ossos, te trazendo saúde, te trazendo renovo agora. Avase que vihantu arabase que há, amando que ramando que revecante rerebeando cadarabá. Que esta unção entre agora sobre ti e te restaure a tua saúde, e que haja saúde na tua vida agora, e que haja restauração agora sobre os teus ossos, sobre a tua carne, sobre a tua vida, sobre a tua alma, e que haja paz e que haja alegria, em nome de Jesus Cristo. Seja livre, seja livre, seja livre, em nome de Jesus Cristo. Seja cheia do Espírito Santo, seja cheia do Espírito Santo, seja cheio do Espírito Santo, seja cheio do Espírito Santo agora mesmo. Receba o Espírito Santo de Deus nas vossas vidas, receba o Espírito Santo nas vossas vidas nessa noite. Receba o fogo do Espírito, receba o fogo do Espírito sobre ti,
Receba o fogo do Espírito sobre a tua vida agora mesmo. Em nome de Jesus, em nome de Jesus Cristo, seja cheio, 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 cheio do Espírito de Deus sobre ti nessa noite. Transborde desta unção, transborde desta unção, em nome de Jesus Cristo, o Rei da Glória, e seja sarado, seja livre, seja liberto pelo sangue do Cordeiro. Em nome de Jesus Cristo, o Rei da Glória. Receba essa palavra, receba essa profecia nas vossas vidas, em nome de Jesus Cristo. Agora comece a agradecer por essas palavras, comece a agradecer por essa profecia. Agradeça ao Espírito Santo por você estar nessa mentoria agora. Agradeça a Ele por esse momento que Ele está te concedendo, esse conhecimento espiritual, essa cura na tua alma, no teu espírito. Agradeça ao Espírito de Deus. Meus queridos amados irmãos, que Deus abençoe a vida de vocês. Até a próxima mentoria na segunda-feira. Segunda-feira, se Deus permitir, nós estaremos juntos mais uma vez, trazendo mais conhecimentos espirituais. Tá bom? Aleluia. Glória a Deus. Deus abençoe a todos em nome de Jesus, tá bom? Shalom. Fique todos com Deus em nome de Jesus Cristo. Ore por mim, tá? Essa foi a mentoria de hoje, 2024, com o apóstolo Hamilton Lima. Você que assistiu, se inscreva no canal, tá? Se você ainda não é inscrito, se inscreva no canal, porque toda vez você estando inscrito, você vai estar participando da cobertura espiritual, se inscrevendo. Então não esqueça, se inscreva no canal. Shalom, fique com Deus.